o marketing do futuro ele vai ser mais sobre máquinas que compram de máquinas, e é sobre o que você faz com isso para gerar resultado. No final da linha, acho que tem muito também do driver de, não é sobre, eu tenho a tecnologia, eu coloquei a tecnologia, mas tá bom, o que ela traz de impacto, o que ela ajuda, o que ela dá de resultado, né? Se alguém entrasse lá e fosse falar, como é que chegou nessa bagunça aqui? Obviamente, não deveria ter chegado, mas eu acho que assim, a gente tinha tomadas de decisão muito descentralizada, em cima de plataformas que eram únicas, você tinha critérios de avaliação de pedidos que não eram bem estruturados, então operação. No mercado um pouco mais expandido ainda, eu tenho 3,3 milhões de potenciais consumidores. Então, não adianta fazer muita mídia, porque eu vou desperdiçar 99,9 e por aí vai até alguma casa decimal. O B2B, ele pesquisa muito antes de engajar com o vendedor. Então você acaba já tendo alguém te dando sinais ali do que a gente tem que começar a captar e levar isso. Isso até acho que ajuda a gente fechar assim o tema, né? Que é o que separa o hype do resultado real em IA no marketing. Começa disso, né? Entender o que é a dor de verdade, o que a gente realmente tem que entender e ouvir cliente, né? Olá pessoal, aqui é o Kelmer, CEO da Bowie. Estamos aqui para mais um episódio do Bowie Talks. Bowie Talks, eu criei aqui uma apresentação boa que eu acabei de fazer, eu vou começar a usar ela sempre, como essa é a primeira vez, então eu vou ler. O Bowie Talks, o podcast que reúne líderes de go-to-market para conversas francas sobre trajetória, desafios, cases e crescimento B2B. Se você nos acompanha, você já sabe que sempre tem um excelente convidado ou convidada aqui. E hoje estou com o Guilherme Stefanini, que é CEO da Stefanini Marketing, CMO global da Stefanini Group. Em cerca de 10 anos no grupo, fez o caminho de consultor digital a líder de novos negócios e hoje comanda o ecossistema de marketing que reúne agências como, aí qualquer coisa me corrige, Guilherme, esqueci de validar isso antes com você, W3 House, é isso. Gaudi, SC Group, esse Global boa, sob a marca Stefanini Marketing. É uma das vozes que conecta marketing, dados e IA em escala dentro de um grande grupo de tecnologia. Então, bem-vindo, Guilherme. Obrigado por estar gravando com a gente. Eu que agradeço o convite aí, sempre bom conversar, então estou animado. Legal, mas eu já estava conversando um pouco aqui, eu já estou curtindo o bate-papo aqui. Bom, nosso tema é sobre IA no marketing, né? E a Stefanini, eu não tenho dúvidas que o que deve estar fazendo e ninguém imagina aí, junto com IA, com certeza já é referência aí para nós e pode servir bastante de exemplo para quem nos ouve aqui também. Numa publicação sua, você falou que a IA já entrou na jornada de compra do brasileiro, né? E que o que muda é o jogo das marcas. Eu queria saber o que você enxerga, né, que mudou de verdade. E se essa afirmação, né, a gente sabe que o B2C é fortíssimo nisso também, e o quanto que isso também pega no B2B. Acho que no B2C a gente até soltou um estudo recente, eu não tenho todos os números exatos na cabeça, então eu vou evitar falar, mas depois a gente pode compartilhar. Claramente hoje, quando você olha a jornada do consumidor, grande parte, principalmente mais voltada para classes C, B e A, ele já tem um grau de uso da IA para compras, mas no sentido muitas vezes de descoberta, validação, dentro da jornada de compra, ainda não entrou numa fase, vamos dizer, puramente agêntica, que alguém vai comprar para você e execução pura disso. Acho que isso já tem indícios e vai evoluir. E eu acho que o fato do consumidor adotar e o que isso traz de impacto ali dentro, ele naturalmente muda para a marca que vai ter que jogar esse jogo. Então, né, você começa a ver algumas coisas falando de o marketing do futuro, ele vai ser mais sobre máquinas que compram de máquinas. Você tem gente falando que você tem que construir muito mais marca, porque se você não pedir específico, a IA vai comprar algum outro critério que ela entenda que seja melhor, e aí para o consumidor pode ser interessante ou não. Então eu acho que é um jogo ainda muito aberto, mas com certeza você tem algumas mudanças muito críticas de como você fazer a compra. Eu acho que assim, é meio, talvez até mais do que a gente fala muitas vezes da mudança que a internet trouxe, né? Então, como você vai comprar, o que você vai comprar, como é feito esse trabalho, acho que olhando para frente vai ter muito desse impacto.
E do outro lado, eu acho que para o consumidor é uma questão de adoção, e aí, obviamente, isso tem curvas ali de como fazer. Então, tem muito de produtos, principalmente, onde você tem uma característica menos de impulso, uma característica de compras que são tickets mais altos, produtos mais duradouros ou mais técnicos, né? Onde você tem que pesquisar mais, a IA vai ter um impacto muito maior do que em outros aspectos ali. Então, linha branca, equipamentos, esse tipo de coisa, produtos financeiros que normalmente são mais complexos, você precisa de ajuda para entender, né? A maior parte da população brasileira não tem um letramento avançado em finanças, seguros, etc. Esses são produtos que naturalmente te envolvem uma pesquisa maior e onde a IA vai ter um peso cada vez maior de ajuda nesse trabalho e recomendações ali de produto. E aí, obviamente, você como marca tem que estar preparado para estar nesse ambiente e entrar ali. E a gente está falando que o consumidor está usando a IA para comparar entre as soluções, para entender melhor como fazer a melhor compra. Ou às vezes até para entender melhor como aquilo se afeta para sua necessidade. Então, questões de seguros, né? A gente estava fazendo alguns testes. A questão de seguros, por exemplo, dependendo do seu tipo de trajeto, onde fica, né, ali era de veículo, onde fica as coisas, você começa a ter condições melhores ou piores de seguro, dado o seu cenário. Então, ele permite uma customização que muitas vezes não necessariamente existe ali, né? Então, acho que esse é um. O outro é interessante que a gente começou a ver muito de questões de semânticas. Então, dependendo de como o consumidor fazia aquela busca e como a empresa é reconhecida, ele recomendava mais ou outra marca dada aquilo, né? Então, a gente fez isso muito para meio de pagamento, que envolve um pouco mais aí de um PME, por mais que não seja, como é que eu posso te dizer? Não seja um B2C puro, mas ele tem lógicas mais voltadas de aquisição para B2C, ele acaba tendo alguns impactos. Então, claramente, acho que é um espaço novo, é um espaço ainda em construção, mas que claramente já vem começando a surtir impactos, efeitos, tem sido adotado pelo consumidor. Então, é isso. E trazendo para o mundo B2B das vendas muito consultivas, de tickets altos, grandes contratos, acho que isso tende a ficar mais intensivo ainda, esse nível de pesquisa, né? Porque o processo já é longo. Eu acho que agora o processo está sendo longo antes de qualquer clique, qualquer coisa que a gente consiga traquear. Esse é um ponto interessante. A gente vem olhando muito essa jornada de compra do nosso cliente, a gente vem mexendo em várias coisas no grupo por isso, e muito que se fala é que ele já pesquisa muito antes de chegar em você. E claramente, acho que como ferramenta de pesquisa, insight, entender possibilidades, aparecem. E uma coisa que era interessante agora, e eu acho que é um shift que começa a aparecer, e eu vou brincar que eu tenho poucas estatísticas empíricas aqui para falar, mas é um negócio que não aparecia muito e você começa a sentir que aparece mais. Eu acho que são duas coisas. A primeira é, por exemplo, outro dia a presidente de uma grande companhia de cosméticos me chamou, ela queria uma ação de marketing, acabou pesquisando um pouco de como fazer isso na própria IA e a IA recomendou a gente. E aí é interessante, a gente estava discutindo isso, de a IA falava, se o fornecedor fazer assim ou falar assim, não considera ele porque ele não entende. Se ele falar assim, considera. Deu sorte que ainda bem eu entendi um pouco, falei correto. Mas é interessante de como ele já vem mais municiado para te provocar, então a sua capacitação tem que ser ainda mais forte, esse é um primeiro pedaço. Começa a ter um perfil onde antigamente pessoas mais júniores te procuravam para pesquisar, entender, para levar um report mais para dentro, e agora você começa a ver com IA esse trabalho meio que sendo feito direto, às vezes pelo próprio alto executivo, né? Então, quando você tinha esse ticket, normalmente altos executivos eles compram por recomendação de fontes confiáveis, normalmente Pares e algumas outras. E aí, quando você pegava a equipe mais júnior que não tinha esse network ainda construindo, ele construía esse repertório muito por pesquisa, ia lá e achava, então tinha esse trabalho. Então, aqui é interessante que você já começa a ver um pouco de mudança de comportamento entre as hierarquias e quem pesquisa ali. Esse é um fato. Outra vez que já aconteceu também, está no meio de um trabalho com um cliente e a gente fez uma recomendação. Ele falou, deixa eu ver o que o ChatGPT acha. E aí acabou casando a recomendação, mas você começa a ver algumas coisas de como isso está entrando no uso para tentar
às vezes ter alguma percepção e descoberta e contrapontos e ouvir algumas outras opiniões na hora. Ô Guilherme, e agora que a gente já deu uma aquecida aqui sobre o tema, o que credencia aí a Stefanini a falar de IA com a autoridade que fala? Vou fatiar alguns pedaços aí desse bifão aqui, mas acho que o primeiro ponto é uma capacidade técnica. A gente trabalha com IA há mais de 15 anos, então a gente fez uma aquisição que hoje virou nosso centro de P&D global, está nos Estados Unidos. Agora a gente também tem aberto um na China, então a gente está em alguns movimentos interessantes disso, de conseguir ter essa capilaridade global, né? Acho que isso é importante. Tem alguns concorrentes nossos que são baseados em alguns mercados muito específicos, são poucos que conseguem ter uma abordagem mais ampla, né? Esse acho que é um pedaço interessante. E isso, na época, não era generativa, mas era baseada em linguagem natural. Então tem muito sobre como aprender, como fazer, como implantar, que aí eu chego no segundo passo. Acho que o segundo grande desafio, muitas vezes, não é sobre acesso à tecnologia, é como é que você implementa ela e traz resultados. Então a gente já vem fazendo isso de novo há muito tempo, em várias linhas de serviço, né? Então isso é uma coisa muito, muito relevante. O terceiro aspecto que eu acho que nos credencia é o domínio de muitas indústrias específicas, então financeira, varejo, CPG, que a gente chama de natural resources, bens industriais, né? Você tem uma série de coisas que a gente entende, domina isso, e aí é outra parte da aquisição que a gente foi fazendo. Como é que eu trago para dentro do grupo domínios específicos que complementem a minha capacidade tecnológica? Porque, como eu falei, é sobre adotar e é sobre o que você faz com isso para gerar resultado. No final da linha, acho que tem muito também do driver de... Não é sobre, eu tenho a tecnologia, eu coloquei a tecnologia, mas tá bom, o que ela traz de impacto, o que ela ajuda, o que ela dá de resultado, né? Agora tem um pouco desse momento... Agora, sempre tem o Vale da Morte, que a gente fala nos ciclos ali, acho que um grande gráfico do Gardner disso. Tem muito do hype, vai ter o ciclo do Vale da Morte, né, ou da desilusão, cada um chama de um negócio que, isso daqui não gera tão efeito, e depois começa a aprender e executar melhor, e isso atende um platô de produtividade. Então, eu acho que a última parte ali, a gente entende que sempre vai ter o hype, mas tá bom, o que a gente vai fazer com isso, como é que a gente gera resultado, qual o impacto? Então, acho que a gente acaba tendo isso daí. Então, acho que, resumindo, é uma capacidade técnica já de bastante tempo. Acho que o segundo é saber como fazer as empresas utilizarem, isso é muito diferencial. Entender da indústria e ser orientado aí para resultados culturalmente. Então, não é sobre a tecnologia, mas é sobre como é que a gente usa a tecnologia para ter resultados melhores, né? Acho que isso tem sido aí um grande driver do grupo, né? E a gente tem visto muito a conversa com os clientes e ouvindo e trazendo um pensamento que, no fundo, todo mundo vai ter os mesmos acessos aos mesmos modelos. Então, o modelo ele passa a ser commodity, porque todo mundo tem acesso à mesma ferramenta. Então, como é que a gente vai trabalhar isso de criar os diferenciais para cada empresa acima dessa plataforma? É isso que vai dar uma vantagem competitiva para os nossos clientes. Então, aí é onde a gente tem focado muito nesse aspecto. E tem um dado que eu até trouxe aqui, que a McKinsey aponta que 6% das empresas se qualificam como high performers de IA, né? Que significa que atribuem mais 5% do EBIT a IA com valor significativo. E o MIT mostra que 95% dos pilotos de IA generativa não tiveram impacto mensurável no resultado. Como transpor essa... E talvez, não sei, eu pelo menos fiz testes que não funcionaram também. Então Também, eu tô dentro todo mundo da fez, estatística. a gente tem um monte, todo mundo tem, acho que faz parte de uma coisa nova, você vai testar e a maior parte vai falhar mesmo, acho que isso é natural. Então, meu Deus, tudo tá falhando, acho que não, acho que o que a gente tem visto e ajudado os clientes a transpor, eu acho que o primeiro ponto são use cases que são relevantes. Então, quais são as jornadas principais, quais são as jornadas que mais impactam o seu consumidor, o que vai trazer maior impacto no seu trabalho. E não são coisas fáceis de identificar e, ao mesmo tempo, também são coisas, muitas vezes, entre várias áreas. Então, é difícil você fazer essa mudança, mas são ali os grandes ponteiros. Então, você vai pegar, por exemplo, uma seguradora, vai ser sobre processo de sinistralidade, ou verificação, ou outros aspectos. Você vai pegar sobre uma planta industrial, você vai ter grandes coisas relacionadas à produção industrial.
Você vai para um varejo, é sobre relacionamento consumidor, engajamento, geração de fluxo. Então você tem os seus grandes drivers diárias ali do que você tem. Você vai para uma CPG, é sobre, cara, entender o consumidor e estar dentro da jornada dele de uma maneira mais presente. Então tem N casos por indústrias, e aí CPG tem a parte de manufatura, cada um vai ter o seu aspecto. Então acho que esse é o primeiro grande, usar onde você realmente tem um driver ali de diferencial, de captura, de potencial. Esse é um pedaço. O segundo pedaço que a gente vê é muito como é que você faz a adoção. Porque não é só sobre ter a tecnologia e colocar lá, você tem uma série de habilitadores que a empresa tem que estar pronta. Então, muitas vezes o piloto roda bem porque você tem uma série de dados já limitados, você opera num ambiente que é mais controlado, você está vendo melhor ali. Quando você começa a escalar para grandes organizações, você começa a ter silos, você começa a ter falta de dado pronto, você começa a ter modelos de arquitetura que estão antigos e você não consegue plugar. Então você tem uma série de outras barreiras que são normais de quando você faz as coisas, né? Vou falar aqui, né? 5 anos atrás, quando alguém decidiu montar uma arquitetura, ninguém pensava que talvez fosse ter IA. Então, isso muda as coisas e naturalmente você toma uma decisão que para aquela época fazia muito sentido. Sim. Então, como é que você faz essa implementação ali? Eu acho que esses são os grandes 3 entraves, e talvez o quarto seja gestão de mudança, aculturamento de coisas novas, esse tipo de coisa. Então acho que eu olho e são esses, acho que os grandes fatores, a escala e fazer a adoção ali, representar isso. E eu acho que não vai ter uma bala de prata. Não vou olhar e vai ser um processo e vai transformar a empresa, resolver toda a linha de EBITDA, é isso. E eu acho que tem uma coisa agora, e é interessante, que você usa IA e fala todo mundo, eficiência, corte de custo, etc e tal. E eu acho que a IA tem um potencial que ninguém está vendo, que é, na verdade, relacionado a crescimento. Então, muitas vezes o financeiro, naturalmente, pela natureza dele, ele vai virar e falar, putz, temos que cortar custo. Então tá bom, vamos mexer no budget. Mas a pergunta talvez que ele tem que fazer é, tá bom, como é que eu uso IA para aumentar minha taxa de conversão? Porque dependendo do que você faz de eficiência, vai te dar 1, 2%. Se você aumenta as suas vendas em 1, 2%, sua margem é muito mais significativa de crescimento e resultado. Então eu acho que também tem um pouco de ótica que às vezes a galera acaba indo para uma primeira visão, e eu acho que você pode ter outras segundas derivadas que são mais relevantes e vão te impactar mais os resultados. Vou pegar um recorte do que você falou da parte de silos ali. E que tem um aspecto cultural nisso, e às vezes é um desafio muito grande mobilizar, né? Diferentes times, que cada um tem seu funcionamento ali, e como trabalharmos juntos no mesmo projeto para o mesmo objetivo. Isso é uma realidade, acho que de tecnologia muito, mas muito de contexto de projetos de marketing também. O que é boa prática nisso? Isso vem para resolver. É uma metodologia que vocês, como prestadores de serviço, aplicam em diversos clientes e funciona? Ou é alguma outra coisa? É uma boa pergunta. Eu acho que você tem melhores práticas, que eu acho que aí fazem sentido ali onde a gente tem. E aí, obviamente, a gente tem a nossa metodologia. Como você também tem coisas que são customizadas caso a caso, até porque o que você vai mudar, muda. Então, por exemplo, a gente está fazendo algumas mudanças mais significativas para um varejista e muda a regra de negócio. E aí um lado, putz, quer operar como estava fazendo porque impacta o número dele, o outro lado, mas o que é melhor para a companhia? E às vezes a mudança que você vai ter vai envolver exigir muito da alta liderança. Porque você vai ter conflitos muitas vezes entre obviamente, todo mundo quer o melhor para a companhia, mas às vezes você tem os KPIs específicos, ou modelos de operação, ou o que faz doer mais ali nesse caso. Então, vou dar um exemplo. Nessa varejista antes ela recebia produto e muitas vezes você tinha problema de recebimento onde o que você recebia era diferente da nota. E antes ajustavam e ali vambora ali, depois a gente vê. E agora a gente começou a remodelar para não ter mais isso, para você ter uma acurácia de estoque, porque isso vai alimentar uma série de dados e informações importantes para o varejo. Só que, cara, como é que você desce a operação, varejo é distribuído, etc. Então, muitas vezes você tem tecnologia de um lado, operações do outro, e claramente você tem incentivos ali. Então, normalmente o que a gente faz é,
você tem fóruns de discussões e coisas que não funcionam, por exemplo, você acaba subindo para esferas mais sêniores, para que ajudam a tomar a decisão, que olhem o todo e vão pensar no cenário ali Uhum. do que tem melhor. E para isso Então, você tem que ter um patrocínio do projeto que vem não, bem de tem, você cima, tem né? total. Você tem que ter um patrocínio a liderança tem que se envolver. Se não se envolver, eu acho que esse é um Uhum. fator ali. Eu acho que você tem que ter coisas que são efetivamente muito fóruns de comunicação com resolução. Então, tá bom, o que que tá doendo? Ah, é isso daqui, tá bom. O que a gente vai fazer? Quais são as opções? Por onde vai? Etc e tal. Então você vai. E esse projeto é totalmente diferente do change management que a gente tem para, por exemplo, quando a gente está implantando um CRM para aumentar lifetime do consumidor ou aumentar ticket médio. Porque são outros bichos, outras dificuldades, mas eu acho que um pouco da metodologia dos patrocínios, de estar lá, de discutir onde estão os parâmetros, o que dói, é parecido, eu acho. Boa. Vamos partir então para o bloco aí sobre o go-to-market da Stefanini. Acho que é o que o nosso público mais espera aí, depois a gente falar de case também. Me conta um pouco como que é essa estrutura de crescimento, assim, para uma venda tão complexa que vende para, principalmente, né, ou talvez em todos os casos, talvez para C-level. Como que vocês chegam nesses decisores, né? Eu acho que deve ter muito cross-sell também, então uma empresa que já está ali dentro de casa, vocês são multi-soluções, vocês começam a navegar em outras áreas. Mas podemos passar por isso também, mas principalmente aquela conta que é inacessível, né? Que vocês nunca tiveram contato, ou às vezes já tentaram muitas vezes e não conseguiram, ou estão fechados com concorrente. Bom, pergunta longa, mas conta um pouquinho no geral aí como que é essa Eh, estrutura. a gente é naturalmente, que a gente chama high touch, tem que ser, Uhum, até porque é uma compra muito baseada em confiança. Então você precisa construir essa confiança e tem N modelos de como se faz, não tem uma fórmula mágica, adoraríamos que tivesse, uhum, mas não tem. Então é muito de como você vai construindo isso. E eu acho que a gente chama aqui de um esporte coletivo, não é o nosso time de negócios que vai lá e resolve uhum, tudo sozinho, não é quem monta a solução, é muito um trabalho bem colaborativo aí de diversas partes. Então, normalmente você vai ter uma equipe mais voltada para relacionamento, então, aí a gente conta com algumas estruturas de apoio para ajudar a abrir novas portas ou entrar em alguns clientes novos, aí depende muito. Acho que muito de cliente novo, ou vamos chamar assim, mais frios, quem acaba fazendo muito são eu, Rodrigo, Marco, as lideranças mais sêniores do grupo, porque naturalmente é quem tem mais senioridade, é quem entende, uhum, né, passou por outras coisas, ajuda. Então você acaba tendo que gastar um tempo que talvez pareça uhum, contraprodutivo no início, mas no final você está expandindo um pouco de networking, relação, uhum, construção de confiança, a pessoa passa a te conhecer, etc e tal. Obviamente não é um caminho único. Tem caminhos também que às vezes o time abre portas que você não estava antes e constrói lá dentro. Acho que é difícil falar, tem esse processo. Acho que aham, é um negócio bem orgânico, assim. Então, aham, você tem entradas de clientes que te procuram, então esse é um caminho. Aí aqui, obviamente, você tem onde você tem um peso relevante na entrega de bons serviços para que te recomendem, é um trabalho de marketing de você estar posicionado na cabeça ali do seu potencial cliente, para te chamarem quando surgir o ponto. Tem uma segundo que então esse é mais eles vêm te procurar. Tem um segundo que aí a gente vai ao mercado, então você está em eventos, conhece alguém, ou o teu time de vendas está em eventos, conhece alguém, a gente consegue uma uhum, reunião, então tem um time dedicado para nos conectar com alguns clientes que a gente acaba não tendo muito contato, para uhum. expandir dentro de estruturas. Nessa parte de eventos, eventos, feiras Ah, patrocinados, com tem stand Tem de e tudo, tudo. tem feira, stand, jantares nossos, eventos com propriedade intelectual nossa que a gente leva para clientes de novidade. Então, por exemplo, esse do que eu falei do estudo de A Legal. saiu para os nossos clientes primeiros no Aí um evento estudo. mais fechado, Aí né? é um evento fechado, obviamente, ali do que a gente tem. Eh, então você acaba tendo um pouco mais disso voltado para coisas de relacionamento ou construir esse espaço. Depois você tem, coisas que vamos chamar assim, seriam base.
Então, base aí tem, obviamente, o seu bom Uhum. trabalho te habilita para outras coisas, você pede indicação, um tema muitas vezes leva a outra necessidade, e como você faz isso, e obviamente você tem um fio condutor aqui no meio, que é um pouco nosso time de negócios e liderança, que tem essa responsabilidade por crescimento, né? Então, acho que uma das principais responsabilidades nossas é drivar, é puxar esse crescimento. E vocês têm contas que vocês têm mapeadas ali de alvo e vocês ficam constantemente gerando ações para aproximar delas? Tem essas contas, né, é um grupo grande, obviamente a organização já tem um certo tamanho, é um grupo grande e relevante, e normalmente, são contas que a gente entende que tem um fit maior com a gente por N motivos, né, então, e aí o que a gente acaba tendo hoje o grupo é dividido em 7 unidades. Então, vou dar um exemplo, tá, por exemplo, o mercado financeiro é um mercado Uhum. relevante para a gente acaba tendo muita solução que tem fit para ele, mas para a área de indústria não é, então ele vai ter outros targets. Então, você acaba tendo um core que todo mundo acaba vendo muito parecido e você vai ter partes que expõem não, mas expandem para outros poucos de segmentos. Às vezes eu vou ter uma segmentação mais voltada para coisas B2C como Stefanini Marketing, enquanto às vezes o pessoal de indústria vai ter algumas Uhum. coisas que são mais para B2B. E no meio do caminho a gente tem, por exemplo, bens de consumo, que você precisa muito de uma capacidade industrial, então a gente acaba conversando ali em alguns targets. Então você acaba tendo uma lista core, uma lista expandida do grupo, isso é sempre revista com base no que a gente está chegando, etc. E aí a gente vai trabalhar mais proativamente em cima dessas contas ali do que a gente entende de construção de relacionamento. E aí tem conta que já é nossa e a gente vê muito potencial, tem conta que a gente quer entrar e começar, então acaba tendo uma série de fatores nisso daí. E aí a Uhum. escolha de contas vai por N motivos. Eu vou ter critérios que eu elenco para ter uma abertura, tem outros critérios que outras bases vão ter outros critérios ali do que são relevantes. Legal. Então eu entendi que tem uma comunicação core ali que é muito da marca mesmo, né, e geral. Aí É, segmenta, né, para determinados setores. Aí depois também tem contas específicas que às tem vezes você contas faz uma específicas. ação É para isso. uma única conta. Então a gente hoje quando olha de certa maneira ali, vamos lá, a gente tem o grande trabalho de posicionamento de marca, então isso é mais geral, construção dessa marca. Uhum. Depois que seria o que a gente chama ATL, que é uma classificação antiga de marketing, mas é massivo, A massivo. tele. ATL, above the line, que é entre virar Nossa, cliente ou não. cara, essa é muito Essa é antiga, que muito antiga. maravilha, cara. E, Nossa, boa. Fui então para é 10 isso. anos atrás aqui e voltei. Então, cara, pessoas têm que saber quem que você é, o que você faz, etc e tal, então tá aqui. Uhum, sim. Depois você começa a ter o que a gente Below the chama line. below the line, que não é exatamente um below the line, um médio ali que você começa a segmentar por indústria. Então, seus Uhum, cases são por indústria, com quem que você fala, quais feiras, quais eventos, etc. E depois você tem um terceiro nível que aí é segmentado para clientes específicos, o que você faz, como você faz, etc. Então a gente tem uma estrutura mais global voltada para uhum, cima, ali aqui no meio, e quando começa a descer mais para as contas, você tem um time de trabalho de marketing mais regional, que aí ele uhum. tem essa responsabilidade de estar mais em loco, de organizar a galera nesse aspecto, estar próximo do time de negócios para ajudar a criar esses espaços de relacionamento também. Então, mas é um trabalho a quatro mãos. Não é só eles, Sim, total. obviamente você tem muita coisa de Ah, relacionamento que você vai construindo. E aí eu acho que tem juros compostos que eu brinco de, pô, o Marco uhum, obviamente tem muita abertura, ajuda a gente, sim. eu construo um networking, ajuda a abrir. Então é vivo, assim, não tem um negócio de falar, eu escolhi essas 10 contas, são essas 10 contas, acaba às vezes mudando, vai para um lado, vai para o outro, ajuste, mas é um bom norte aí do que a gente espera. Então pelo menos drive o time para onde a gente vê mais potencial, eu acho que é isso. Legal. Essa parte aí da força do time de vendas mesmo, o sales-led growth, é, é uma parte que eu gosto muito. E em diferentes empresas isso é mais ou menos apoiado pelo time de marketing. Aí você falou um pouquinho das quatro mãos aí. Se você puder trazer alguns exemplos do tipo de apoio que esse time de marketing dá, né, para além do básico, talvez ali de marca, de ações para marca, de patrocínio, né? E eventos, o que tem alguma forma mais estratégica, tipo, pô, estudo
investigação ali de informação, dossiê de conta. Não, isso tem bastante. E aí tem uma outra área que a gente chama de Sales Enablement, que ela constrói os ferramentais para apoiar e melhorar a gestão de vendas, ou o desempenho de vendas, vai. Então eu brinco que essa área, o objetivo dela é que com todo vendedor nosso bata a meta. Esse é o critério número 1 da área. Então é uma área que ela é responsável por entender o vendedor, ajudar a jornada do vendedor, ajudar ele a dominar o portfólio. Então ela tem esse trabalho de performance com o time. Não só de cobrar resultado, mas de criar habilitadores para isso. Então essa é uma área importante ali de onde a gente trabalha. Então essa parte de pesquisar da conta, o que fazer, o que levar, sugestão de portfólio, hoje tudo boa parte é feito por IA. Legal. Então, agora a gente tem feito todo um trabalho e aí a gente fala de silos ou de dados, e aí boa parte da nossa entrave de IA é a qualidade de informação que a gente tinha na nossa ferramenta de gestão ali do ciclo de vida de cliente. Então, agora a gente está limpando e refazendo a ferramenta. Que é um CRM. É um CRM. A gente tem de mercado, a gente vai reimplantar ele do zero, dados os novos modelos que a gente tem operado, e depois fazer uma parte de limpeza de dados que a gente já fez e vai carregar, para que funcione melhor a IA em cima de recomendações. Acho que não tem problema falar, talvez seja um Salesforce. É um Salesforce nosso. Então, sendo um Salesforce de vocês e Casa de Ferreira Espeto de como é que fala? Melhor do que ferro, o que é mesmo? Não, e aí, obviamente, assim, cara, a gente tem, obviamente, você tem que entender os contextos. Se alguém entrasse lá e fosse falar, como é que chegou nessa bagunça aqui? Obviamente, não deveria ter chegado, mas eu acho que, assim, a gente tinha tomadas de decisão muito descentralizada, em cima de plataformas que eram únicas, você tinha critérios de avaliação de pedidos que não eram bem estruturados. Então, operação, entendeu? Então, e aí é uma das coisas que a gente vem mudando, até por isso que surgiu a figura mais global de marketing que está comigo, para a gente fazer essas mudanças. Então, aí falando um pouco de marketing, eu acho que esse é um aspecto, mas, por exemplo, cara, que tipo de conteúdo agora... E, de novo, é um exemplo de 4 mãos. Então, tem uma área que ela fala, preciso trabalhar esse mercado aqui. Tá bom, essa é uma dor do cliente. Tá bom, o que a gente vai fazer? Vamos preparar um estudo aqui. Desse estudo, a gente vai desdobrar assim, assim, assado. Então, vai para um caminho de construção de autoridade no mercado para PR. A gente tem que fazer alguma coisa para conversar com os clientes mais próximos. Então, a gente vai fazer isso daqui. Você vai ter coisas que vão depois para conteúdo de long tail, que seria... Você vai comunicar via um CRM, um social, o que seja... Então, você acaba tendo como você trabalha... Essa é uma ação, por exemplo, do que você faz específica para uma indústria. Para o cliente cara, a gente vai, às vezes, ouve, etc., e monta um workshop específico para aquele cliente dentro de lá, ou ele vem no nosso escritório, nos nossos espaços para isso, para você trabalhar. Então, de novo, assim, é meio... Não tem bala de prata, é caso a caso... E acho que ainda não achei nenhuma coisa que fala, meu Deus, muito diferente. Mas acho que é um pouco dessa execução mais amarrada que é o que vai fazer diferença lá na ponta, sabe? Boa. E na parte ali do marketing de performance e mídia paga, vocês rodam muito isso ou por um acaso, em algum momento, vocês perceberam que leads vindo de mídia paga para um negócio tão complexo como o de vocês, geralmente chega mais frio? Porque eu acho que no contexto de você, não necessariamente isso é uma verdade, porque a marca já tem uma força muito grande. Não, mas mesmo... lá atrás tinha um pouco de performance, tinha investimento de mídia, tinha eu brinco, umas atrocidades, assim, que você olhava e falava, cara, faz o menor sentido, jogamos dinheiro fora. Assim, pegando por dados, mais ou menos, que a gente pegou de segmentação, de talvez olhando aqui, olhando nossos principais mercados, eu vou ter 1 bi, 2 bi de pessoas no máximo. Eu tenho no mercado um pouco mais expandido ainda, eu tenho 3,3 milhões de potenciais consumidores. Então, cara, não adianta fazer muita mídia, porque eu vou desperdiçar 99,9 e por aí vai até alguma casa decimal. Então, muito do que a gente faz é construção de marca puramente. A gente não investe em performance, porque o meu cara, como eu falei, qual que é o comportamento de compra dele? É por confiança, é por já conhecer, é por recomendação. Então, você tem que trabalhar de outras maneiras isso. E eu acho que é muito também de pegar sinais, e o que a gente tem feito muito pro time comercial
isso daqui tá quente, o cara começa a olhar, ele começa a falar, porque, de novo, vou voltar lá atrás, quem tá falando da jornada de compra, de A, etc. O B2B, ele pesquisa muito antes de engajar com o vendedor. Então você acaba já tendo alguém te dando sinais ali do que a gente tem que começar a captar e levar isso. Então essa é uma missão nossa do marketing de apoiar o time de vendas e dar esses sinais. Ainda não chegamos lá, mas queremos, é um dos objetivos. Do outro lado, é lembrar que a gente existe na cabeça do cliente para quando ele tiver uma dor chamar. Então, nosso trabalho é muito mais de longo prazo do que de performance, de o cara vai comprar. Então, cara, eu posso botar, né, de fundo de funil, mas não é um negócio que vai funcionar. Mas, por exemplo, o que eu posso fazer é, ok, eu tenho um certo tipo de serviços que eu estou prestando, sei lá, vou dar um exemplo aqui, cloud. Pô, tem muita oportunidade de cloud. Tá bom, vamos fazer um evento com um cara muito específico de cloud para, né, ajudar esses clientes a demonstrar uma autoridade, talvez pender para um lado ou para o outro a nossa capacidade, trazer um cliente para dar um testemunho. Então aí você tem que entender um pouco da jornada, onde que tá aquelas oportunidades, e aí sim você vai ver como você apoia o time de vendas. Mas performance em si, pra gente não faz sentido. Então, não é um negócio que, tipo, vou dar um exemplo, um PME, eu vou pegar aqui uns clientes que a gente trabalha, que é mês de pagamento. Muitas vezes o cara vai falar, eu quero ver uma maquininha, eu quero ver uma fintech, eu quero ver a máquina de tal coisa, um mês de pagamento, sei lá, como cada um vai ter seu modelo de research ali. Não faz sentido, não faz sentido pra gente tá nesse lugar, porque o cara não pesquisar, precisa de uma empresa de aplicações, ele vai entender o problema, ele vai entender as dores, aí sim eu tenho que estar presente com outros caminhos. Mas performance puro, fundo de funil, clique e me contrate, não tem como. Quando você falou do... Obviamente entra coisa, de novo, eu falei, não tem mais de prata, entra coisa. Parece, tem muito caminho, mas não é um negócio... se for pegar a taxa ali, é uma taxa abaixo da média, né? Quando você falou dos mercados que você tá, de bilhões de pessoas e milhões de compradores que seriam possíveis alvo ali, abriu minha cabeça, assim, que é coisa pra caramba. Acho que eu não tive um papo desse ainda com uma pessoa que tá à frente de um... Até tive, mas acho que a gente não trouxe esse dado que... cara, é gente demais, assim, é muita coisa. Isso me fez pensar em patrocínios globais, assim, então tem patrocinadores ali da Copa do Mundo, estamos em tempo de Copa do Mundo, né? Nesse momento o Brasil já foi eliminado. Infelizmente. Então acho que podemos voltar a trabalhar normal agora. Mas eu acho que até tem um concorrente seu lá, né? Mas até onde eu sei, é um concorrente que envolve uma prestação de serviço, né? Ele não necessariamente desembolsou 100% para estar ali. Acho que ele tem parcerias já e tudo mais. Já não sei quais são os acordos ali firmados. Mas patrocínios globais, assim, vocês já chegaram a fazer algo desse tipo? Não fizemos, nunca fizemos. É uma das coisas que a gente vem discutindo ali um pouco. Acho que a primeira parte, obviamente, a gente começou fazendo muito do feijão com arroz, assim. Então, boa parte da mudança que a gente teve foi... A gente meio que, cara, limpou a base do que estava errado e meio que quase foi um reset mais forte, assim, de para tudo e vamos começar a refazer meio aos poucos o que está fazendo sentido, onde a gente tem certeza ali. Então, boa parte foi muito uma mídia de construção de marca digital muito mais segmentada. Então, LinkedIn, óbvio, que é o grande sinal, você tem Google em alguns aspectos, você tem programática, beleza, isso é uma parte importante. Mantivemos toda a nossa trilha de eventos de relacionamento e agora a gente está começando a analisar eventos de uma outra perspectiva, que é onde eu tenho que estar para fazer esse aspecto. Então, a gente tinha um marketing muito assim, ou eu preciso disso, vendas pedir, a gente fazia, e agora a gente está invertendo um pouco a lógica, que é ouvir mais o nosso cliente e ver onde que a gente tem que estar. Então, isso começa a abrir algumas possibilidades. Então, quais são os tipos de evento, quais são os lugares que a gente tem que gastar mais energia, quais são as principais fontes de confiança que esse cara acaba tendo. Então, acaba tendo um pouco desse entendimento mais amplo ali. Quais são os principais atributos que aqueles caras levam a comprar. Então, a gente começou a ter um marketing um pouco mais embasado em dados.
Eu ainda odeio que muitas das coisas é meu achismo ou achismo da Uhum, equipe, mas faz uhum, parte, a gente vai evoluir para lugares onde a gente não vai precisar uhum, disso, mas a gente começou a fazer isso. E aí a gente começou a pensar, falou: "Tá bom, cara, claramente a gente tem um problema aqui de awareness de marca, que a gente não é tão conhecido quanto a gente gostaria que fosse. Tá bom, como é que a gente tá em relação aos concorrentes, etcétera". É interessante de ver que às vezes muito dos investimentos que se tem, eles não estão traduzindo num bom, uhum. pode ser que para eles estejam em outros posicionamentos, mas aonde a gente está se posicionando e a gente está olhando, não tem sido um negócio que, pelo menos hoje, está dando um salto, pode ser que mais para frente dê, então não consigo ter essa leitura Isso para vocês ou para o pro concorrente. concorrente, Quando né? a gente lê, a gente acaba lendo o mercado. Então, de Sim, novo, tem vieses da pesquisa que pode vir da gente, tem vieses da pesquisa que pode sim, vir deles, sim, tem coisas que são de longuíssimo prazo, então tá sim. ali. E acho que são estruturas de como eles olham e pensam. Acho que cada um tem sua E estratégia. essa pesquisa você faz em regiões, assim, em Eu países faço e global, faço global. Então a gente pega as principais regiões e a gente trabalha ouvindo clientes ali dentro da nossa segmentação, e um pouco do posicionamento. Então, esse concorrente específico, ele é mais voltado para uma linha, de desenvolvimento de aplicações. Então, ele é mais aham. voltado para isso. Nosso portfólio é mais como é que eu uso tecnologia para negócio. Então, você tem posicionamentos diferentes, naturalmente você acaba tendo algumas outras coisas ali. Eh, então, é um caminho que a gente tem avaliado, e aí o que a gente está entendendo é onde ir e como ir. Então, sei lá, vou dar um exemplo agora. Muito executivo faz triatlo ou joga Uhum, tênis. Tá bom, como é que eu vou entrar nesse território? Qual que é a minha história? O que que eu preciso estar lá? E tem lugar que, cara, não faz diferença. Então, tá bom, vamos talvez fazer um hospitality, que é você ter um espaço de eventos e relacionamento e o cliente vem por aquilo e você passa o dia com o cliente. Puta, eu vou ajudar a medir a performance. Tô chutando aqui, tá? Um monte de coisa. Vou ajudar a medir a performance dos nossos clientes que são triatletas e montar. Não sei, eu tô chutando qualquer coisa aqui, uhum, mas nem uhum, nem estamos discutindo uhum. nesse nível. Mas você tem que ver como que você entra na história, É, você entendeu? tá falando um Porque pouco de colocar contexto também, né, para conectar melhor as coisas, não só ah, estampar a porque o marca. nosso lado estampar a marca, beleza, ajuda, não acho que é só Aham. isso. Você vê esse Mas player, isso ele com tem feito contexto outras parece que coisas, potencializa, né? potencializa. Porque é a história que você conta ali sobre esse aspecto. Eu acho que é importante como fator de awareness, mas as pesquisas mostram que não é um dos principais fatores de aguçar a curiosidade. Então, ninguém vai atrás e te busca porque você apareceu lá, né, em algum lugar. Você acaba tendo outros caminhos que é mais importante para você ser recomendado. Boa. Você falando essa parte, de branding global, né, e quando você falou do tamanho do mercado, eu falei que, talvez eu não tenha conversado com alguém que tem um mercado, eu lembrei que eu conversei com a Bárbara Toscano da Lenovo, que é nossa cliente. E ela, enfim, é um Ela é muito conhecimento de boa, eu gosto brand dela. muito avançado, e a Lenovo também está na Copa do Mundo, e com contexto, né, então é não só estar estampando a marca, mas está embarcando tecnologia baseada em IA, que envolve Sim. ali a câmera que está no árbitro ali, enfim, a força que isso gera é bem para além do estampar a marca, né? Não, a gente acaba olhando vários players, eu olhei esse caso um pouco também, acho que é um trabalho bem interessante, faz sentido. Você tem um mercado B2B muito mais amplo que o nosso, do que a gente tem um pouco de segmentação. Eu acho que você tem aplicações dos produtos num contexto muito interessante. Acho que tem um pouco de como eles têm usado um pouco do equipamento deles para falar de colaboração. Acho que eles têm um aspecto muito grande, né? A Uhum, Motorola é uma empresa deles, né? Então, uhum, você acaba tendo cenários muito amplos ali. Eu acho que para eles pode fazer um bom ativo, fazer um bom sentido, um pouco dessa expansão de marca ali global, né? Então, do nosso lado. É, mas eu acho que assim, olhando para a nossa perspectiva, eu tenho um nicho muito restrito. Então, o dinheiro que eu teria que colocar para chegar no meu consumidor, eu uso ele de outras maneiras mais efetivas. Acho que isso é um pouco da cabeça, assim. Dentro desses 2 bi ali, 1 uhum, bi, sei lá quantos, mas eu tenho só 3 milhões e obviamente não são uhum. todos, mas eles são muito influenciadores, não são decisores. O mais importante tá bom, se eu fosse gastar numa Copa do Mundo X milhões de dólares,
eu poderia fazer outra estratégia que Total. eu acho que seria mais efetiva para o nosso caso, né? E não deve ser baixo, né, o investimento. Não, Então, se você não é. Ali não dividir tem isso aí em nada várias barato. ações. Aproveitando que a gente falou de um case aí, né? Falou um pouco do case da Lenovo, sem muitos detalhes, mas e vocês, assim, que case que você gostaria de compartilhar de go-to-market B2B, puxando talvez aí para, acho que toda venda de vocês é uma venda complexa também, né? Então, Não tem nenhuma é, venda. Não tem uma venda de curto prazo, né? A gente fala uma venda rápida nossa acontece em 6 meses. Tem todo o trabalho de você entender o sim. contexto dele, qual vai ser a solução, o que isso traz, onde que vai aplicar. A própria proposta já é um baita trabalho, né? Já é um trabalho enorme. Pô, você pega em marketing, muitas vezes o cliente ele pede para você fazer basicamente a campanha que vai pro ar. E você tem que ter Uhum. sorte ou não de, né, De ser escolhido ali na concorrência. sorte, qualidade, N É, fatores ali, trabalho em equipe, né? Então tem vários aspectos que entram ali. Eh, eu acho que, assim, pô, pegar um case único desse aspecto, eu acho que tem que pensar um pouco ali que de trabalho, acho que são vários, mas eh, eu acho que um dos cases que eu acho que são interessantes ali, muito do que a gente faz, tem um pouco, né, algumas coisas mais consultivas que a gente faz, por exemplo, para CRM, para o cliente, para entender uhum, as dores, os ambientes, e depois você ajuda ele nessa curvatura de evolução, né? De você evoluir nessa curva de maturidade, de o que você faz com AI, como é que você entende os consumidores, onde você está. Acho que tem muita coisa que vem por naturalmente por você estar próximo do cliente, entendendo a jornada dele e tá trabalhando ali. É... eu acho que são várias coisas. Assim, não tem um case que eu vou falar, putz, tem grandes contas que a gente ganha e é o envolvimento de todo mundo. Então, você vai de entender bem o problema do cliente, se aproximar dele, construir essa confiança via solução. Você tem, putz, cases que, cara, a gente ganha um cliente global americano. Então, pô, o Marco vai lá e fala, ó, eu tô aqui, esse daqui é meu número, isso daqui sou eu. uhum, Cara, o que você precisar, você pode ligar aqui pra gente. Então você dá essa confiança, esse respaldo ali, porque muitas vezes é um ativo que a gente tem dessa parte de estar próximo do cliente, né? Você pega uhum, outras estruturas que são muito globais, total, é. precisa falar com alguém Nunca ia relevante, conseguir falar com o dono, né? tá lá longe, né? Às vezes não é É, nem dono, mas quem vai mandar tá é, lá longe e você não é é. relevante. Então acho que você tem que entender um pouco desse conceito e evoluir, e aí você vai trabalhando muito, muito ali dentro. E aí você começa a expandir, olhar outros aspectos, trabalhar, vai encantando o cliente. É, pô, assim, um case que você fala, Legal. cara, Você me falou que essa parte de relacionamento, essa acessibilidade aí a todo mundo, ao alto escalão da empresa, o cliente vê como um diferencial também, né? pode ser. Acho que tem clientes e clientes, mas na Sim, média, sim. acho que como a gente tem mais, o cliente que gosta mais acaba tendo mais Talvez o cliente fit. brasileiro, com certeza. Cara, não necessariamente. O americano também, o latino É, também. Eu acho que é um negócio mais. Porque, de novo, é sobre confiança. Então ele tem certeza. E, de novo, tecnologia dá muito pau. Cara, sempre dá aham, problema, faz sim, parte. O nosso trabalho muitas vezes é resolver o problema. Então, sim. vai dar mais problema. Então, cara, você passar a mão no telefone, ligar, ouvir, pedir apoio, e do outro lado você sabe que você vai ser escutado e tá ali, você gera essa confiança relevante dessa relação, né? E acho que muitas vezes tem muito cliente nosso que, cara, teve coisas que deu errado, teve coisas que deu certo, mas acho que essa relação de beleza, essa parte é minha, essa parte é sua, vamos sair daqui junto, vamos construir essa parceria. E eu acho que acontece, acho que é relevante, entendeu? Acho que tem que ser trabalhar para o mesmo objetivo. Então, acho que esse é um dos grandes cases, talvez, que a gente consiga em vários clientes que faz essa diferença. E, de novo, não sou eu, não sou o Rodrigo, não é o Marco, acho que é uma coisa mais estrutural nossa desse modelo. Boa. Antes de eu partir para as perguntas finais aqui, depois eu trago alguns highlights aqui que eu seleciono em cada bate-papo. Me fala uma pergunta que você gostaria muito que eu tivesse feito aí de qualquer contexto aí que você acha que a resposta pode ser bacana aí pro pessoal. Fez um pedido difícil, né?
Não parei pra pensar, mas outro dia eu tava discutindo com o Marco que eu acho que tem um pouco de esse trabalho de crescimento no B2B Enterprise, que é o que a gente tá. Aham. É um trabalho de anos e juros compostos. Então acho que é. Eu tava discutindo com ele, falei, É, porra, vou nos eventos, às vezes não vira, não isso. E aí é. ele fala, cara, tem que ir, porque se você não vai, o custo lá na frente é muito pior. E não somente é um trabalho para agora, é um trabalho de você ir construindo isso de longo prazo. Então, eu acho que tem um pouco dessa ansiedade do investimento que você faz nesse esforço versus o Uhum. resultado de curto prazo. Eu acho que esse muitas vezes acho que é uma parte que muita gente talvez fique frustrado de, pô, vou lá, faço um Sim. monte de coisa, mexo de um lado, mexo do outro e não vira. Eu acho que é Judas Composto. Aí tem um evento que eu sempre vou de marketing, tem uns principais CMOs, etc. E foi engraçado que um deles virou pra mim e falou: e aí, né? Como é que você mede ROI Roy. disso daqui? Eu falei, cara, eu não mexo assim, não meço, porque se eu medir Declinar. eu vou declinar. Mas, ou vamos falar melhor, como é que são as métricas? Acho que os primeiros anos o primeiro ano que eu fui, não conhecia ninguém. Então, a métrica foi, pô, comecei a conhecer gente me Aham. conhece, eu encontro em outros eventos, você acaba tendo um lugar que você tem um bom relacionamento. Segundo ano, mais gente já me conhecia, então já fica mais fácil. Uhum. No terceiro ano, tinha alguns que eu já tinha oportunidade que eu poderia discutir com eles. No quarto, vai ter tal coisa que você consegue discutir mais. Então você acaba. Você vê que são escalas que você vai tendo de juros composto. Então, no quarto, talvez tenha mais cliente que já era. Mas, pô, isso daqui levou 4 anos, entendeu? Disso. E, obviamente, é aquela coisa desproporcional. Fechou um negócio, o ticket médio é alto, a chance de pagar ali, mas leva tempo. É juros composto. Não tem, por exemplo, nesse modelo ali, você tem veículos de mídia, né? E eles são muito mais tido certo, assim, no sentido, fechou um acordo com alguém que você conversou lá, ou criou uma oportunidade, fechou, você já meio que tem retorno no evento. O nosso, como serviço, leva muitas vezes mais tempo, e obviamente a vantagem deles, eles têm que vender o peixe todo dia. O nosso, a gente vende o peixe, mas pelo menos o peixe fica lá por mais tempo com a gente. É, mas o nosso é mais recorrente, o deles é mais spot, obviamente tem o seu backlog vendido. É a vantagem do outro lado, acho que não tem só a vantagem, mas acho que esse do B2B Enterprise, de serviços, de vendas mais consultivas, eu acho que você tem um aspecto relevante de ter essa visão mais de longo prazo, senão você não faria as coisas. Legal, legal. Que é que você falou, faz sentido performance? Não, não acho que faz. Acho que Uhum. você faz sentido de estar ali o tempo inteiro, sabe? Legal. Perguntas de bate-bola aqui. 3 ferramentas de IA que você não abre mão hoje. Vou até anotar aqui. Pô, acho que tem duas que são nossas. A primeira é o Boa. SciLibrary. Cara, nosso chat de AI, e aí a gente usa e tem tudo que é modelo já pronto, fica histórico, guardado, compartilhamento de melhores prompts. Então acho que isso é uma que eu acabo usando bastante. Mas é como se fosse uma biblioteca de prompts para É quase uma biblioteca para o grupo. Então diversos tipos de necessidade, assim. tem de tudo lá, cara, tem de tudo. E cada um vai criando e vai colocando. Obviamente agora Uhum. você tem uma curva de volume de acesso versus outras coisas. A gente fez isso logo no início para garantir que nenhuma informação fosse para ambientes públicos. Então a gente gasta Tá. muito nessa parte para garantir isso. Entendi. O segundo é uma ferramenta que a gente tem evoluído muito para clientes e tem sido uma boa parte, que é o SAI Marketing. SAI é Stefanini Artificial Intelligence. Boa. Então, Library é onde tem as grandes bibliotecas, Marketing é toda a plataforma que vai para os nossos clientes. Então, lá eu tenho a parte de como é que eu ajudo a ter insights, como é que eu faço pesquisas mais ágeis, como é que eu implanto desdobramento de criativo, como é que eu olho o Martech. Então, Uhum. muito dentro dessa plataforma ali a gente tem juntado para os clientes. Então, acho que esse é o segundo. E acho que tem alguns terceiros aí que eu não posso falar os nomes, mas tem muita coisa de automação que a gente faz para ajudar na rotina mesmo Uhum. ali do dia a dia, de ajudar a pensar junto. E aí Essas duas primeiras existem há quanto tempo? o SciLibrary, ele já deve ter uns
Até porque ele já foi evoluindo para outras coisas, mas ele deve ter uns 3, 4 anos, talvez por ali. Ah, boa. E o Sai Marketing a gente tá indo pro segundo ano. Aham. E tem alguma que o público poderia usar por Não. sua recomendação? Não. Aí cada um vai ter sua necessidade, cada um vai usar. A gente tem parceria com várias dessas ferramentas, como eu falei, então acho que, de novo, não é só sobre ter o modelo, é sobre qual modelo, onde usar, etc. E daqui a pouco eu vou falar, usa A, usa B, aí vão lá me falar, pô, usei B, não funcionou. Talvez B não seja o melhor. Pra mim, tem funcionava. aplicações, né? Você tem casos de uso, ou às vezes você vai Sim. gastar pra caramba pra rodar, e às vezes você tem modelos mais eficientes que o delta de diferença não compensa o custo que você tem. Total. Já vi que você não conseguiria ser aqueles guru de internet que fala Não, cara, não. 7 Não. soluções definitivas. Não, aliás, às vezes quando o time vem com um pouco desse conteúdo, eu sempre tenho um pouco de... às vezes é importante, mas eu sou um cara que não gosto muito desse, então tem que entender. E eu penso que acho que a gente tem uma coisa em comum que é ter nascido em consultoria, né, profissionalmente, assim. E, cara, nascendo em consultoria, você sabe que uma coisa não resolve vários problemas, né? Tem vários problemas, exige várias soluções. Que eu falei, assim, principalmente esses grandes que tem bala de prata, obviamente você tem problemas muito parecidos, que aí você acha o mercado e que você vai resolver aquela dor para várias pessoas. Mas muitas vezes é a dor, não somente a solução, cada um tem seu contexto. Sim. Então, eu tenho necessidade de eficiência em planta, de manufatura. Tô pegando aqui planta, pô, legal, beleza. Cara, uma manufatura siderúrgica é totalmente diferente de pulp and paper, de papel e celulose, e, cara, não vai ser a mesma solução. Você vai ter insights, você sabe como olhar os dados, talvez o que tem, mas o processo é diferente, ferramenta é diferente. Cara, eu vou trabalhar com CPG, é totalmente diferente de eu trabalhar com varejo. Os dois vendem coisas físicas. Mas, cara, o varejo tem uma lógica, o CPG tem outra velocidade, tem outras necessidades. Enquanto o varejo tem outras coisas. E faz parte da solução. Eu acho que mesmo pegar contextos muito parecidos, as soluções ainda podem ser diferentes. Né? Pode. Porque são muitas variáveis ali. Tem posicionamento da empresa, né? Porque não é todo. Você faz, você pegar aqui da Atacarejo, né? Você tem, sei lá, nas grandes maiores açaí atacadão. Tá bom, eles fazem um business muito parecido, mas operam em lógicas diferentes, vão ter posicionamentos diferentes, etc. Tem semelhanças? Tem, mas são empresas diferentes, né? Então isso acaba também dando sabores diferentes para a solução. Boa. Um conselho que você daria para um CMO B2B? Acabou de falar que tudo depende, né? Ainda pedir um conselho geral assim fica difícil. Eu acho que muitas vezes, de novo, vou te falar um pouco da experiência que a gente teve aqui, eu acho que fica muito... Acho que tem que ser muitas vezes mais guiados. É difícil isso, cara. Qual conselho daria? Eu acho que é entender o negócio. Acho que esse é o principal. Você ter vivência ali no negócio. Então... isso não muda, né? Isso, não. Isso vale para todos. Vale para todos, acho que boa. Porque, obviamente, você tem um stack de ferramentas, de como se aplica, mas... Se você não entender a jornada, não ter vivido isso, não tá ali do lado, ir para campo, cara, vai ver na prática, vê lá. Então, tem muito insight de coisa. Por exemplo, a gente montou uma ferramenta de IA que ela atua como um cliente e treina nosso time de vendas. Então, por exemplo, da Sales Enablement. E surgiu da nossa área de marca, porque ela foi para um trabalho de campo lá que a gente estava tendo. Ela falou, cara, tá com difícil, esse daqui não tá aprendendo, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente treina? Putz, não sei o que, o cara grava. E aí saiu a IA da ideia de o cara começar a avaliar o pitch que tá gravando, postura, e tem N coisas. Que antes era o chefe que tinha que fazer, só que o chefe, cara, tinha N coisas, não fazia, etc. Então, essa é uma ideia, por exemplo, que saiu de você estar dentro do negócio. A nossa arquitetura de marca a gente teve que refazer porque a gente começou a ver que estava ficando complexo explicar, o cliente não entendia, a mensagem não chegava do outro lado. Se a gente precisar remodelar e reposicionar um pouco do que a gente tem de trabalho, como é que eu vou fazer isso se eu já me mato aqui tentando explicar o que eu faço? Então, como é que a gente se entende? Então, tem muitos desses trabalhos que é em campo e você fala, entendi isso daqui.
Ah, isso aqui faz sentido. Obviamente, você também precisa ter um arcabouço ali de pensar. Isso até acho que ajuda a gente fechar assim o tema, né? Que é o que separa o hype do resultado real em IA no marketing. A gente começa disso, né? Entender o que é a dor de verdade, o que a gente realmente tem que entender e ouvir cliente, né? É. E você acha que passa por onde aí pra gente fechar com chave de ouro esse tema? Acho que tem vários. Eu tenho um caso aqui que a gente tinha uma ferramenta para cliente e era mais B2C de customização, de com IA ele produzia muita coisa a partir de que vídeos impressionante. E a gente tem uma demanda muito grande de eventos no grupo e precisava fazer muito dessas artes. E cara, era um perrengue na operação desgraçada. A gente falou, vamos usar isso. Aí a gente começou a testar e falou, cara, não funciona. Aí a gente foi bem mais simples, a gente fez 3 templates, mais ou menos os modelos, tá aqui, esse daqui é o template, a gente não vai fazer. E já deu na mão da operação, desvinculou pra gente uma baixa de volume desnecessário de coisas que a gente teria. Do outro lado, por exemplo, o IA tá me permitindo. Esse é um caso que não deu certo e não fez sentido, a gente tentou. Mas, por exemplo, do outro lado, a gente já fez algumas campanhas onde IA entra e ele me permite ter um craft, uma capacidade visual de comunicação muito mais avançada e a um custo, um custo-benefício muito mais relevante de atenção do que eu tinha antes. Então agora eu consigo fazer mais isso. Antes eu precisava talvez filmar, ia ser uma produção muito mais cara, o banco de imagem não ia ficar tão legal. E cara, agora eu consigo fazer com, óbvio, envolve esforço humano ainda, mas você tem muito mais acesso a essa materialização do nível que talvez pra gente com o orçamento que a gente tinha não vai ter acesso. Então, pô, aqui faz muito sentido, até porque eu preciso diferenciar minha comunicação, né? Então, a gente brinca do B2 boring do B2B, né? Porque é tudo parecido, tudo igual. Pô, como é que você comunica um pouco diferente? O que você faz? Então, estamos nessa luta. Então, acho que IA, por exemplo, aqui é um negócio que pode ajudar bastante a gente. Legal, acho que isso traz um outro fator aí que você acho que ficou claro nesse exemplo, que é da simplicidade, né? Focar no arroz com feijão bem feito. Qual que é a solução? Né? Vamos focar no problema e não na solução. Adoraria ter um DA que resolve, cara. Aí tinha outras coisas também que a gente tinha lá. Que isso é também... bom no... você vai falar? Pode falar. Não. Inventavam pra IA e você olhar e falar, cara, o esforço que a gente tá gastando isso daqui não mexe em nada do ponteiro. E aí era muito... Eu acho que também tem um pouco talvez do B2B, principalmente Enterprise. Vendas, obviamente, tem uma força grande. E acho que faz sentido, é quem traz ali. Mas também não é por isso que ele sabe toda a solução. Então acho que é muito mais... Eu vejo muito que às vezes o meu time vem... o tal time pediu isso, tal time pediu aquilo. Eu falo, mas tá bom, mas qual é o problema? Porque eu não acho que isso vai resolver o que eu entendo do contexto. E aí tinha umas questões de isso daqui faz uma diferença pro cliente. No final, cara, o cliente nem via e a gente perdeu uma outra chance de posicionar algumas informações. Então, um dia eu consegui encontrar uma resposta boa tem muito a ver com isso, para uma ideia que não fazia muito sentido, assim, tipo, às vezes chega uma ideia, pessoa super bem intencionada, esforçada, chega com uma ideia que você fala, cara, não faz sentido. Eu falei, o que eu respondi foi, essa ideia aí não está conectada com nenhum objetivo estratégico do negócio. Cara, e às vezes não acho que é nem só ideia objetivo, mas acho que é um problema relevante. Aquilo não era um problema relevante, era um... Às vezes não está conectado com o objetivo, mas resolve um problema relevante. Aí, mas era um mito criado na cabeça deles que aquilo fazia diferença. Então era, isso vai me tornar uma venda mais consultiva. Eu olhei e falei, brother, não. Entendeu? Então acho que pelo lado de ter vivido outros lados dentro do grupo, me permite olhar e falar, não faz sentido isso daqui, para. Então aí a gente começou a usar IA para outras coisas. Aí treinar vendedor faz mega sentido. Sim. Cara, a gente tem usado IA para melhorar a capacidade de, cara, quando eu chego numa conta, para ter mais contexto. Então tem N coisas que me ajudam ali. Então, tem bastante isso conecta com um dos meus 3 highlights aqui, que eu vou citar eles, aí se você tiver um complemento aí, a gente fecha junto. Eu escrevi obsessão por dados, né? Então você deu outros exemplos durante a conversa que nem sempre a gente vai ter dado de tudo, né? Você sabia que essa ideia aí não fazia sentido, mesmo não tendo nenhum dado para provar, por vivência, Você acha que ainda tem espaço para o feeling, né?
Ah, total. A gente brinca muito na agência, eu gosto muito do mote. Brinca não, é quase o nosso mote, Big Data, Big Feeling. Eu acho que Aham. vem muita informação, tem muito entendimento, a gente usa isso muito como insumo, mas você vai precisar pensar o que você vai fazer com isso, como é que você vai comunicar, o que que é. Então eu ainda acho que tem um espaço enorme do criativo. Então a gente estava discutindo mensagens que a gente precisa começar a posicionar a partir da pesquisa de marca. Lá me deu um dado. Agora, como é que Uhum. eu vou materializar isso? Qual que é o jeito de materializar? Como é que eu uso isso para, Sim. de uma maneira criativa, chamar atenção? Isso é humano, isso eu não vou ter nessa comunicação que eu tenho ali. Qual que é a experiência que eu quero passar de eventos? Daí, cara, é humano, entendeu? Você tá lá, etc. Então, eu ainda acho que tem muito espaço para feeling. Eu Boa. ainda acho que tem muito espaço para feeling. Boa. Ainda mais B2B, que você pega pequenas É. migalhas e tem que Uhum. amarrar E às vezes não de tem sinais. volume para gerar dado relevante também, né? Não tem também. Não tem Boa. também. Segundo highlight sobre um modelo de crescimento muito baseado em relacionamento, que é muito comum para vendas muito muito É, consultivas, que é. exigem ser relacionais e tudo mais. Então, os demais recursos, né? Porque numa empresa quem não vende Sim, sim, ajuda a sim. vender, então É, quem é ajuda a isso. vender ajuda ao time de venda a gerar É. esse relacionamento aí. Acho que ajuda, acho que tem várias coisas de relacionamento, ele é construído de várias maneiras, não é só ser amigo, acho que é construção de confiança, principalmente ali, dessa parceria de tamo pro bom e pro ruim aqui, vou brincar quase um casamento, né? Tamo junto, vamos fazer esse negócio funcionar. É, isso vem de N modelos, N maneiras, cada um tem o que é mais importante ali dos aspectos, eu acho que isso é extremamente relevante, é isso, né? Quem não vende está ajudando a vender. E aí acho que no nosso modelo cara, principalmente Enterprise, é como é que eu uso IA e uso tecnologia para que meu time de vendas tenha mais espaço de trabalho de construção desses fatores de confiança Uhum. do que qualquer outra coisa. Eu não vou tirar o meu, não dá para tirar o vendedor e vou fazer venda por e-com. Talvez uma outra coisa ali que entenda o grupo, mas não é onde vai Uhum. fazer o principal do que a gente acredite de valor. Então, não tem essa parte, sabe? Boa. E meu terceiro e último highlight, eu escrevi abrangência sem perder a linha. Não sei se já conectou aí com qual parte que eu puxei isso, mas abrangência no sentido de atuação global, né? Então você trouxe antes mais de 100 países, né? E, pô, imagina o tamanho da verba de marketing disso. Só que mesmo assim você não dá um chute, né, na É, lua é. patrocinando uma coisa que às vezes, beleza, o público que vai atingir realmente E, o potencial não é tão e grande eu acho assim. que um dia a gente pode chegar lá? Pode, mas eu acho que a gente nunca teve maturidade de fazer isso antes. Tem-se uma questão de estilo, a gente era muito mais low profile, precisa começar a comunicar, sair mais para o mercado, mas não posso perder a essência ali de quem a gente é, como é que é, e eu acho que são curvas de aprendizado. Então, se eu puder fazer isso de uma maneira menor, menor, com custo menor, ter minha curva de aprendizado, porque você não vai acertar de primeira, então você vai queimar pelo menos um ano. Então, ano passado, por exemplo, a gente fez lançamento de uma campanha global, eu acreditava, não posso abrir muito aqui, eu acreditava que um trade ia ser relevante para construir awareness, a gente dar um tiro Uhum. mais relevante. E aí o Marco falou, eu não acho. Eu falei, eu acho e a gente não tem outro jeito de provar se não fazer. Você topa, beleza. Uhum. Compramos um risco, beleza. A gente fez, cara, legal, acho que foi um negócio mais de orgulho interno do que necessariamente teve um espaço de cliente. E aí eu voltei para ele e falei, não foi. Esse formato não funcionou, vamos ter que pensar diferente. Não Uhum. sei se a gente vai fazer coisa menor e continuar no trade, mas o tiro não funciona, não chamou atenção, não é isso. Pode ter sido a peça que não funcionou também, mas tá Uhum. bom. O que eu vou fazer para aprender diferente, talvez com experiências menores ali? E o problema nosso é que às vezes o ticket é grande, então Uhum. você fazer muitos testes, a ideia é, cara, como é que eu testo mais para ter isso? Excelente. Guilherme, gostei muito do papo. Imagina, eu que Espero que quem agradeço. esteja ouvindo aí tenha Obrigado, curtido obrigado pelo também. convite aí, sempre bom Tamo falar um junto. pouco. Espero que tenha sido útil aí para todo mundo. Como eu escrevi aí no brinde que você ganhou, no kitzinho que você ganhou, você ajudou a gente a levar a conversa e a auxiliar o Obrigado, mercado aí. E a gente tem um propósito em feliz. relação a isso. Então, por isso que eu sempre
falo que eu não peço likes e compartilhamentos, mas se gostou, que compartilhe com alguém, que Não, isso pode ser valioso aí, esse Não, eu conteúdo. acho que é legal a iniciativa, né? Você vê muitas coisas voltadas para o mercado B2C natural, onde tem Aham, obviamente marketing, mais dinheiro, mas no B2B você tem muitas dores e tem, falta um pouco dessa comunidade um pouco. muito. Então, obrigado mais uma Boa, não, vez. ótima iniciativa. Obrigado pelo convite. Valeu.